Costuma-se dizer que o ser humano ele é um ser racional. E de fato, o homem ele é um ser dotado de razão, de racionalidade. No entanto, esse mesmo ser dito racional, quando ele está sob o peso de fortes emoções, ele tende a falar e a agir de forma irracional. Para demonstrar o que eu estou dizendo, eu gostaria de ler um texto que relata um trechinho da história do profeta Jonas. Vou colocar o texto na sua tela para que você acompanhe a leitura comigo. O texto se encontra em Jonas, capítulo 4, versículos 8 e 9. Texto que passo a ler agora. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Vejam, Jonas está aqui vivendo um momento específico da sua vida. Jonas, depois de muito relutar, depois de inclusive fugir, ele finalmente vai até Nínive, conforme Deus havia orientado. Ele prega para os ninivitas se convertem a Deus, e Jonas fica irado, porque Deus, de forma compassiva e misericordiosa, Deus recebe o arrependimento dos ninivitas e aceita o jejum dos ninivitas e passa a olhar os ninivitas como pessoas dignas da sua compaixão e misericórdia. Isso deixa Jonas irado, a ponto de, debaixo daquela ira, Jonas pede para si a morte. Deus, a fim de ensinar uma lição a Jonas, Deus, depois que Jonas se retira e fica olhando qual seria o final da história de Nínive, Deus permite com que nasça uma planta onde Jonas estava, e essa planta faz sombra sobre a cabeça de Jonas. Jonas gosta daquela sombra, mas aquela árvore ela é atacada por um verme, e aquela planta ela morre. E Jonas, sentindo a falta daquela planta, o calor o incomodando, o calor fustigando a ele, novamente ele pede para si a morte. E aí Deus, mais uma vez, Deus pergunta a Jonas: Jonas, é razoável, é racional essa tua ira, Jonas? E Jonas responde: é, Senhor, é razoável, até a morte. Vejam, Jonas estava debaixo de um forte sentimento de ira. E aquele sentimento de ira fez com que Jonas pronunciasse palavras irracionais. Quero morrer, é melhor morrer. Tão somente por causa da misericórdia de Deus, por causa da compaixão de Deus, que aparecem nesse mesmo capítulo 4, versículos 3 e 4, quando Deus, de forma muito amorosa, concede a sua compaixão e misericórdia para com os ninivitas. Jonas, irado, pede para si a morte. Ele fala de forma irracional. Mesmo sendo um ser racional, por causa do peso da ira que estava sobre ele, Jonas fala coisas irracionais. Não só uma vez, mas duas. A primeira vez, quando Deus concede a sua misericórdia aos ninivitas. A segunda vez, quando Deus permite aquela planta que fazia sombra sobre a sua cabeça, quando Deus permite aquela planta morrer. Meus amados, nós somos sim seres racionais, mas nós precisamos ter muito cuidado, porque quando nós estamos debaixo do peso de fortes emoções, nós tendemos a falar e a agir de forma irracional.
E isso é um perigo. Porque as nossas palavras ditas de forma irracional, elas ferem, elas machucam. As nossas ações, quando feitas de forma irracionalmente, elas também ferem, elas também machucam e podem trazer prejuízos irreversíveis. Muitas vezes alguém, debaixo do peso de fortes sentimentos, cometem loucuras, atos irracionais, dos quais não se pode voltar atrás. Nós vemos isso não apenas acontecendo com Jonas. Moisés também vive momentos assim. Quando o povo pressiona Arão para fazer o bezerro de ouro, Arão cede, faz. Quando Moisés desce do monte, depois que estava falando com Deus, ele vê aquilo e Moisés fica indignado e repreende o povo duramente, repreende Arão. E Deus, para transmitir uma grande lição para nós, Deus diz que julgaria aquele povo, que acabaria, exterminaria com aquele povo. Moisés, tomado por um forte sentimento de misericórdia, de compaixão para com o povo, Moisés diz algo irracional para Deus. Moisés diz: Senhor, se é do Senhor fazer isso com esse povo, risca o meu nome do teu livro. É claro que ali estão as palavras de um grande líder, mas aquelas palavras elas eram um tanto irracionais também. Moisés estava debaixo do peso daquele sentimento de amor por aquele povo. E aquele peso daquele sentimento fez também com que ele dissesse coisas que não eram racionais. Pedir para Deus riscar o seu nome do livro da vida não era racional. É tanto que Deus diz: Moisés, eu riscarei sim do meu livro, mas eu riscarei o nome daquele que pecar. Todo aquele que pecar, esse sim, eu riscarei do meu livro. Deus corrige as palavras irracionais de Moisés. E não é apenas Moisés. Nós vemos também vários outros. Nós vemos o profeta Elias em um momento em que pesava sobre ele o peso do medo pela perseguição de Jezabel e de Acabe. Elias também pede para si a morte. Nós, embora racionais, quando estamos debaixo do peso de fortes emoções, seja a ira, seja o medo, seja a compaixão, o amor por outras pessoas, quando nós estamos debaixo de fortes sentimentos, nós corremos o sério risco de falar e de agir de forma irracional. O remédio para isso é sempre permitirmos que Deus guarde o nosso coração e a nossa mente, principalmente o nosso coração, porque, metaforicamente falando, é lá, no nosso coração, que pesam as emoções que nos fazem pensar e falar de forma irracional. Que Deus guarde o nosso coração e a nossa mente, como Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que Deus guarde nossos corações e as nossas mentes em Cristo. Amém.